Bom, então vamos aqui para a segunda parte da extração pirometalúrgica, tá? Que é a parte da conversão. Eu vou começar primeiro mostrando o reator, que é o conversor Pierce-Smith, tá? E aí esse reator, o que acontece? A matéria-prima desse reator é a mate, tá? A mate vem num cadinho suspenso, tá? Esse reator ele é basculante, ou seja, ele gira em relação ao eixo desse cilindro, é um reator cilíndrico, tá? Esse reator cilíndrico, ele, depois a gente vai ver que a gente tem reações entre o ar e a mate. Esse reator cilíndrico, o ar é adicionado por ventaneiras, tá? Essas ventaneiras sopram oxigênio para dentro do nosso reator, tá? Essa mate ela é carregada na boca do reator, tá? Fundentes são adicionados por uma entrada auxiliar, tá? Juntamente com ar extra, tá? E esse reator ele gira para fazer a descarga, então ele fica na posição com essa boca aberta para cima para receber a mate, e no momento que vai descarregar os produtos ele é girado para baixo, para essa bica que fica na posição de descarga, tá? E aí depois a gente vai ver o que acontece no forno durante esse sopro de oxigênio, tá bom? Bom, agora vamos tentar explicar aqui o que efetivamente acontece num forno sofrendo um processo de fusão a mate, tá? Na etapa de conversão, o processo é realizado em batelada com dois passos distintos a cerca de 1200 graus no mesmo reator. Então, tem dois momentos diferentes que ocorrem duas coisas diferentes. Tá? Primeiro, as principais reações são a oxidação do sulfeto de ferro e escorificação do óxido de ferro pela adição de sílica como fluxante. Então, aquilo que estava acontecendo lá na fusão a mate volta a acontecer dentro da conversão. Então, a primeira etapa do processo de conversão nada mais é que a mesma coisa que aconteceu na fusão a mate. Eu oxidar o ferro, tá? Para gerar óxido de ferro, né? Mais SO2, tá? Esse óxido de ferro, aquela reação do cobre lá anterior, que eu falei no slide anterior, também acontece aqui, mas vamos dar mais ênfase aqui para o ferro, tá? Esse óxido de ferro, tá? Com a adição do fluxante, que vai formar a faelita para prender esse óxido de ferro dentro da fase da escória, tá? Então, a ideia é que escorificar o ferro, tá? Perto das ventaneiras, com um excesso de oxigênio, eu também vou formar um pouco de magnetita. Essa magnetita também acaba indo para a escória, tá? Então é só uma observação aqui que eu não tenho só formação de wustita, eu tenho também formação de um óxido de ferro com maior quantidade de oxigênio, que é a magnetita, tá? Então essa é a primeira etapa, se dedica basicamente na produção, na eliminação final do ferro, tá? Então ali algum excesso de ferro maior é eliminado, tá? A gente vai ver depois que o cobre blister ele não é totalmente puro, ele ainda tem o produto desse refino, ele não é totalmente puro, mas aqui grande parte do ferro é eliminada, tá bom? Bom, então vamos para a segunda etapa do processo de conversão, né? Para finalizar aqui, onde a gente vai obter o cobre blister, né? Que contém menos de 0,1% de enxofre e cerca de 0,5% de oxigênio e traços de outras impurezas, tá? Vamos começar aqui na segunda etapa, tá? O que acontece? Depois que a gente remove o ferro da escória, né? A gente acaba tendo como função retirar o enxofre do cobre, transformar o nosso sulfeto em um cobre metálico. Então isso é feito em várias etapas. Primeiro a gente oxida o nosso cobre, o sulfeto de cobre, né? Depois desse oxidado, o cobre oxidado ele vai acabar reagindo também com o sulfeto para a produção de cobre e eventualmente o sulfeto de cobre vai reagir diretamente com o oxigênio e produzir cobre metálico, tá? Então existem duas rotas básicas. A primeira é a oxidação do cobre para posterior reação com sulfeto para a produção de cobre, tá? Ou então direto a remoção do enxofre via oxigênio. Então são duas rotas principais, tá? Que vai ocorrer a redução do cobre para a produção do cobre blister, tá? Fique claro aqui
que fique claro que essa reação aqui é uma reação de duas etapas, essas duas reações aqui, tá? A primeira reação aqui a gente tem oxidação, o produto aqui, se você notar aqui, ó, o produto dessa reação é a matéria-prima da outra reação, tá? E isso aqui, ó, não esqueçam que a mate, né, presente lá no conversor, ela é basicamente isso aqui. Então, o que acontece? Eu oxidei o cara aqui, o cobre, ele está cercado desse elemento aqui do sulfeto de cobre, tá? Então, a partir do momento que eu oxidei ele logo encontra um sulfeto de cobre para produção de cobre, tá bom? Bom, para finalizar, nós temos como última etapa que é a etapa de refino, tá? Onde cerca de 80% da produção mundial é produzida e da produção mundial de cobre é refinada por eletrólise. Então, existe 20% de outros métodos, inclusive métodos pirometalúrgicos, tá? Mas eles são de importância secundária, então eu vou focar no mais importante, que é o refino por eletrólise, por eletrólise. Tá? Esse tratamento visa a produção de cobre com alta condutividade elétrica, propicia a separação de impurezas de alto valor agregado, que a gente vai ver aqui, especialmente metais preciosos. Tá? O processo consiste na dissolução de ânodos impuros, como eu já havia dito, tá? Por hidrometalurgia ou pirometalurgia, então os ânodos produzidos por rotas hidrometalúrgicas ou rotas pirometalúrgicas, tá? E redeposição de cátodos de alta pureza. Tá? Então aqui eu tenho um diagrama da célula eletrolítica, tá? E aqui uma fotografia aqui dos cátodos sendo retirados da célula, tá? Não tem muito, não é muito agradável de ver, é melhor ver o diagrama aqui que ele serve melhor para a explicação, tá? A gente tem um eletrólito aqui composto basicamente de ácido sulfúrico e sulfato de cobre em solução, tá? No nosso ânodo aqui a gente vai ter a dissolução do cobre, tá? Então inicialmente esse cobre aqui era uma barra uniforme, tá? Então vai ocorrer a dissolução do cobre e aqui tem alguns metais impureza aqui que eles vão acabar indo para o meio aquoso. São eles zinco, níquel e ferro, tá? Então zinco, níquel e ferro acabam indo para o meio aquoso. Tá? Outros metais de importância, entre eles os metais preciosos e também o metal telúrio, que é um metal que é basicamente extraído dessa lama produzida aqui no refino por eletrólise, tá? Eles acabam formando essa lama que acaba sendo extraída para depois a obtenção da prata, do ouro, a prata, ouro e telúrio, tá? Eles formam a lama, tá? Já no cátodo, a gente vai ter a deposição do cobre praticamente puro, tá? Sem esses outros caras aqui que vão acabar ficando no meio aquoso, tá? Então é basicamente assim que é feito o refino de cobre, tá? A gente praticamente encerra aqui a aula, tá? Só vou falar um pouquinho mais das aplicações das ligas e no fim ali fazer uma despedida, tá? Mas essa é basicamente as etapas de obtenção do cobre a partir do minério de cobre produzido lá, o concentrado de minério de cobre produzido lá na etapa nas etapas de beneficiamento, tá? Então é basicamente isso e a gente vai finalizar ali falando das aplicações e das ligas. Bom, então aqui para finalizar, só as aplicações do cobre, né? Então cerca de 70 a 80% é utilizado no estado puro e se destina a aplicações elétricas e eletrônicas, tá? Como condutor elétrico, fios de cobre são utilizados e é amplamente utilizado, né? A grande maioria é utilizado nisso, tá? Outras aplicações, arquiteturas, tá? Aplicações arquitetônicas, então elas aqui eu tenho um exemplo, a Catedral de São Lourenço, nessa cidade da Alemanha aqui, que tem o nome impronunciável, tá? Mas nessa catedral aqui, esse domo aqui, por exemplo, ele é feito de cobre, tá? Então o cobre ele acaba oxidando e deixando esse aspecto aqui que é considerado bonito no caso em estruturas arquitetônicas. Então essa exploração aqui do cobre oxidado que fica com esse azulado, esse esverdeado aqui, ele é bastante explorado, tá? Na indústria agropecuária, na forma de sulfato de cobre também é utilizado, tá? E aí na indústria naval, indústria química, tá? Principalmente como trocador de calor na indústria química e também como peças que necessitam de alta resistência à corrosão. Na indústria naval já disse que as ligas de cobre elas têm uma excelente resistência aos ambientes corrosivos marítimos, tá? Então normalmente
componentes de embarcações, por exemplo, elas são com frequência feitas com ligas de cobre, como latão e outras ligas ali que vocês vão ver mais para frente, tá? E na indústria de bebidas também como trocadores de calor e alguns reatores ali que produzem as bebidas, tá? Então o cobre também é utilizado com essas finalidades secundárias em relação à aplicação principal, que é fios elétricos, que todos nós conhecemos. Acho que é um dos metais que a gente cedo já começa a ter contato, tá? Bom, então aqui eu vou falar rapidamente aqui das diferentes ligas de cobre, tá? A gente tem aqui as ligas que são consideradas cobre, né? Que tem como cobre puro, no caso, né? Que tem mais de 99,3% de cobre, tá? Temos ligas de alto cobre, tá? Que vem um percentual máximo desse 99,3% e com um percentual mínimo de 96%, tá? Tem lá os latões, tá? Os latões são ligas de cobre que tem o zinco como principal elemento de liga, tá? Os bronzes, que incluem as ligas de cobre que não tem o zinco ou o níquel como elemento de liga principal, tá? Então são ligas de cobre com outros elementos de liga principal, tá? Aí tem os cuproníqueis, tá? Os cuproníqueis são disponíveis na forma em ligas conformadas e fundidas, tá? Então eu posso produzir ligas de cobre-níquel, tá? E outras ligas como o cobre, níquel e zinco, que são conformados e fundidos, são conhecidas como pratas de níquel, tá? Então são esses as principais ligas de cobre, tá? Então é importante que vocês conheçam essas nomenclaturas aí para não ficar boiando quando alguém falar sobre alguma coisa desse tipo aqui, tá bom? Então, eu quero agradecer aos que sobreviveram até aqui, né? Foi uma aula bastante longa aí. O cobre ele tem muitas nuances aí, o processo de extração do cobre. Então, no nível de detalhamento que eu achei importante, ele acabou ficando uma aula bastante estendida, tá? Então, se restou alguma dúvida aí, eu peço que se você que está assistindo aí está assistindo como um estudante regular da disciplina que eu estiver ministrando, que você me procure em sala de aula ou então via o recurso tecnológico que eu estiver usando, seja ele o Classroom ou então o Moodle, tá? Ou, como última alternativa, você pode me mandar um e-mail ou ainda me encontrar nos corredores do IF e sanar essas dúvidas, tá? Para você que caiu nessa aula aqui de alguma maneira que não via IFMS, você pode me mandar um e-mail aí que se eu souber responder, eu acabo respondendo para você via e-mail mesmo, tá? Então eu quero agradecer a todos aí pela atenção e tchau.